Olá, hoje vamos conversar de futebol, futebol gaúcho e dessa bela campanha que o nosso Noia fez nessa segunda parte do nosso gauchão. Meu convidado de hoje, batalhador, amigo, vencedor, natural de Cachoeira do Sul, filho do seu Dilson e da dona Tânia, é técnico de futebol. Pai do Gianluca, da Ana Luísa e do Davi Luca, já atuou como atleta profissional em 7 estados diferentes, em 26 clubes. Iniciou sua carreira como treinador pelo São Paulo de Rio Grande e recentemente esteve no comando do Noia. Hoje teremos uma conversa de peso com Márcio Ricardo Fortes Nunes. Márcio Nunes, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar conversando contigo e participando do programa. Ô Márcio, quantas pessoas no mundo gostariam de trabalhar com futebol, de jogar futebol? É uma benção essa tua caminhada, hein, tchê? Verdade, é um sonho realizado, né? Como todo brasileiro, como tu mesmo falou, tem o sonho de ser um jogador de futebol e tive essa bênção de ter sido atleta profissional de futebol e dar continuidade, né, dentro do futebol agora como treinador. Então, me sinto bastante realizado e, graças a Deus, o início também da carreira como treinador vem tendo sucesso. Desde sempre gostou de jogar bola, Márcio? Desde sempre, né? Desde muito pequeno, lá em Cachoeira do Sul, minha terra natal. Jogava pelos campinhos, né? Com a gurizada, os amigos de infância. Então, sempre foi um sonho e aos 18 anos me tornei atleta profissional de futebol e dei sequência na caminhada. Como é que foi esse sonho virar realidade, hein? Que caminhada é essa para ser um atleta profissional, Márcio? Eu fui no ano de 1998, lá no Guarani de Venâncio Aires. Na época, o Guarani de Venâncio Aires era uma equipe com bastante peso e tradição no futebol do Rio Grande do Sul, né? Disputava a Série A do Campeonato Gaúcho. Participei de uma peneira, teve lá em Venâncio Aires, acabei sendo aprovado entre 230 guris que participavam da peneira. E ali fiz 2 anos de categoria de base até receber minha oportunidade no Campeonato Gaúcho de 2000 para estrear como profissional da equipe do Guarani. E dali em diante aí participei, né, e passei por 26 equipes do nosso Brasil. Também joguei na Suécia, né, joguei fora do país, e até 2017 encerrar minha carreira como atleta e me tornar treinador. Como é que foi essa trajetória, assim? Porque a gente sabe que a vida de grande parte dos atletas profissionais de futebol não é nada fácil, né? As pessoas olham lá o sucesso do Neymar, ou vão pensar aqui nesses jogadores mais próximos da gente aqui no Rio Grande do Sul, que ganham altos salários, né? Que atingem um patamar diferenciado, mas esta é a exceção, né, Márcio? É pouquíssimos que conseguem realmente chegar nesse patamar. E muita gente nem por falta de competência, mas por falta, às vezes, de uma oportunidade, de persistência realmente nesse trabalho, né? 26 clubes e mais uma estada na Suécia, que é esse lugar de grande qualidade de vida, né? Como é que foi essa tua trajetória em essa busca de se manter como um profissional do futebol? É uma realidade, um percentual muito baixo para aqueles que são do extra classe, né? Como citou Neymar, esse alto nível do futebol. A grande maioria dos atletas aí é uma realidade abaixo. Tive essa grande rodagem aí, por um número bastante elevado de clubes e tive a felicidade de sempre sair de um clube, de uma competição e já encaixar no outro clube, em uma outra competição, um estado diferente. Praticamente toda a minha carreira sempre estive empregado, né? Mas é a batalha, é a luta diária, fazendo boas competições, bons campeonatos para buscar garantir um contrato no semestre seguinte, né? A gente sabe que o nosso calendário brasileiro ele é um pouco, digamos, ruim de se encaixar para aqueles atletas de um nível menor, tirando os atletas que têm a condição de disputar competições nacionais de nível de Série A, B,
que tem um calendário cheio no ano, e aí os demais têm que estar lutando, trabalhando, buscando seu espaço aí para abrir mercado. Então, eu fiz parte desse número de atletas aí que teve bastante rodagem, e tive a felicidade de estar quase sempre empregado e ter uma oportunidade também de jogar fora do país, que é uma experiência não só como atleta, mas uma experiência de vida também, né? A gente está em outro país e está fazendo aquilo que é a nossa profissão, aquilo que a gente gosta, né, como atleta. Então, foi muito bacana essa minha experiência. Passando por clubes de referência no Brasil, né? Nosso Brasil de Pelotas aqui, o Remo, que é esse time de uma torcida gigante, né? É verdade, Luverdense, uma cidade de Verdense, referência participei. também, né? Lucas do Rio Verde, né? Com certeza, Lucas é uma cidade que tem muitos gaúchos, né? E eu tive a passagem por lá muito bacana, um ano bem vitorioso, que a gente teve conquistas lá no Luverdense. O Brasil, eu estive na Série C do Campeonato Brasileiro em 2009, depois daquele acidente, né? A tragédia que teve com o Brasil, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, o Remo, como tu mesmo falou, é um clube que tem uma torcida apaixonada, né? Que lota estádio. Quando é jogo grande, eu tive a oportunidade de jogar Remo e Santos pela Copa do Brasil, enfrentar aquele Santos do Neymar em 2010, que foi campeão da Copa do Brasil na oportunidade, né? Aquele grande time do Santos. Jogo para 40, 50 mil pessoas no Mangueirão, né? Então, tive essas felicidades aí, o prazer de estar disputando grandes jogos também na minha carreira. Como é que foi essa passagem na Suécia, hein? Que é esse país de qualidade de vida que viu o Brasil nascer para o futebol definitivamente, né, lá em 58, que é apaixonado por futebol e pelo futebol brasileiro, né? Lembrando que a rainha deles lá é uma brasileira, né? Que momento foi esse? Tu não chegou a pensar em ficar lá pela Europa e construir uma carreira profissional lá, Márcio? Eu fui através de uma oportunidade de um grande empresário do Rio Grande do Sul, em 2002, e é um país com uma cultura muito bacana, fomos muito bem recebidos, foi eu e mais 2 brasileiros para lá, e foi uma experiência ótima, e a sequência de permanecer lá depende muito da questão do empresário, né, também da continuidade de calendário, mas quando estive lá fui muito bem recebido, gostei muito do clube, do país, então, como eu falei anteriormente, uma situação, uma experiência muito boa também de vida. Passou muito frio lá, Márcio? Não, eu acabei pegando mais o verão deles, né? Não cheguei a pegar o inverno rigoroso. Quando iniciou o período de frio, ali, bastante frio, eu acabei Que é o retornando extremo para o norte Brasil. da Europa, né? Extremo Extremo norte, norte. né? Aliás, Tem dizem uma que questão. o sol da meia-noite é uma coisa muito bonita naquela região, né? Exatamente, até um dia lá acordei meio assustado, tinha sol, estava atrasado para o treino, fui ver, era de noite aí, era madrugada e já tinha sol, achando que estava atrasado para o treinamento. A tua transição para ser um treinador de futebol, ela se deu de uma forma muito curiosa, muito natural, inclusive, né? Mas que não é a maior parte da forma como acontece. Normalmente as pessoas se preparam, estudam muito. Tu sempre foi um estudioso do futebol, hein? Quando eu retornei eu estava em 2010 no Remo, lá no Pará, e retornei para o Rio Grande do Sul, vinha alguns anos jogando fora do estado, e aos meus 30 anos eu decidi que eu ia me preparar para o meu pós-bola, né? Quando encerrasse como atleta, tinha essa vontade sim de ser Legal. treinador. E aí comecei a fazer alguns cursos, me preparar, trocar ideia com alguns treinadores importantes com qual eu trabalhei, e vivia muito em contato e buscando, e a partir dali mesmo jogando, eu focava muito na questão tática e nos pequenos detalhes que cada treinador com o qual eu trabalhei, eu analisava e pensava, ó, eu quero isso, quando eu for treinador, a minha equipe se comporte dessa maneira, filtrava algumas coisas que eu achava que seriam importantes para mim. E aí, em 2017, no São Paulo de Rio Grande, eu iniciei a pré-temporada do Campeonato Gaúcho como atleta, e aí eu já estava programado através, na situação lá, o executivo de futebol era o Renan Mobarak, né, e eu já tinha falado para ele, após o Gauchão, o São Paulo teria a Série D do Campeonato Brasileiro,
eu me tornarei auxiliar do clube, né? Então, só que iniciou a pré-temporada, o treinador era o Gilson Maciel, o Gilson Cabeção, e estava sem auxiliar técnico. E eu, numa conversa lá, eu disse, se o Gilson quiser, eu assumo como auxiliar agora. E o Renan me falou, ele estava louco para te fazer esse convite, mas estava com receio de tu te sentir ofendido de querer te aposentar antes. Eu disse, não, eu já me programei que após o Gauchão encerrar a carreira como atleta, eu aceito o convite agora. Me tornei auxiliar do Gilson e auxiliar do clube, né, do Esporte Clube São Paulo. E na reta final do Campeonato Gaúcho, com alguma sequência ruim de resultados, houve a troca de comando e teve uma reunião entre a direção, o Renan e comigo, se eu aceitaria o desafio de assumir os jogos finais do Campeonato Gaúcho. E o clube já não via muita esperança de livrar do rebaixamento. Eu aceitei, um desafio muito grande, porque eu poderia iniciar minha carreira como treinador já queimado, né, rebaixando um clube. E acabei aceitando, e a gente fez um grande jogo, um jogo histórico contra o Grêmio, um jogo da televisão, um Grêmio de Cebolinha, de Arthur, e esse grande Grêmio que veio a ser campeão de tudo aí depois. Vencemos por 1-0 e conseguimos livrar o São Paulo do rebaixamento no Campeonato Gaúcho de 2017, e ali iniciei minha trajetória como treinador de futebol. Primeira partida do Arthur. É essa, a estreia do Arthur, no Aldo da Pusa, em Rio Grande, jogo da televisão, né, e a gente teve essa vitória aí heróica diante desse Grêmio, um Grêmio com muita qualidade. Simplesmente o Grêmio que foi campeão da América. Exatamente. Daquele ano. Um Grêmio com Cebolinha, com Fernandinho, né? Cortez, Arthur, uma qualidade muito Luan boa, jogando fino da bola. Grêmio que dispensa comentários, né? Então marcou de maneira muito positiva esse meu início, né? Sim, porque te salvou, além de salvar ele... Bom, imagina os holofotes que foram para ti naquele momento, fazendo esse resultado, né? E depois salvando o time do rebaixamento, né? Quando estava dando, todo mundo já dando como resolvida a parada, né? E vocês aqui, eu até comentava com o Renato no jogo em Lajeado, um histórico muito bom, né? Tenho essa vitória no meu início de carreira, e aí tivemos 2 grandes jogos aí diante do Grêmio, aí, um de 0-0 e depois esse jogo extraordinário que nós fizemos aí na Arena, do 4-3. Então, tenho tido muito bom trabalho e feito grandes duelos contra a equipe do Grêmio, né? Eu estou dizendo para os meus amigos que, como bom gremista, tá, Márcio? Eu digo que torço demais pelo nosso Noia, mas por questão de familiar, sou gremista antes de ser anilado, torcedor anilado. Mas que o nosso Novo Hamburgo, e tu especialmente, tem dado mais problema pro Grêmio que o Inter nos últimos 9 jogos juntos, tá? Mas não deixa os Colorado ouvir isso, senão eles vão ficar bravos comigo. Vamos fazer um breve intervalo, vamos conversar na volta exatamente sobre essa trajetória. Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ipiranga de Erechim e Noia, destaque do nosso Esporte Clube Novo Hamburgo no Gauchão de 2020. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o técnico, treinador de futebol, recentemente treinador do nosso Esporte Clube Novo Hamburgo, nosso Noia, com uma campanha destacada nessas 3 partidas finais. 3 não, 4, porque foi adiante
das 3 que nós teríamos de volta do Campeonato Gaúcho, ele foi além. Márcio Nunes. Ô, Márcio, vamos falar um pouquinho da série C, que um campeonato brasileiro é sempre um campeonato brasileiro, né? Exato, né? Uma competição em qual, em pouco tempo, consegui comandar a equipe do Ipiranga de Erechim no Brasileiro de 2018, né? Iniciei a carreira em 2017 e em 2018 já tive um grande desafio, que foi treinar o Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro. E era um ano bastante atípico, né? Porque em 2017 o Ipiranga havia caído do Gauchão Série A, então teria o acesso e a Série C. Duplo desafio para ti. Ficar na Série C e subir na Série do Gauchão. Exatamente. E a gente sabe que é uma distância muito grande de uma divisão de acesso para uma Série C do Campeonato Brasileiro. E como montar uma equipe, né, também para disputar 2 competições extremamente diferentes. Então, o desafio foi muito grande. Fizemos uma grande da primeira fase e, infelizmente, a gente acabou perdendo a vaga naquele ano para a Série A para o Aimoré. Tivemos a derrota do gol qualificado em São Leopoldo, onde havíamos ganhado de 2-1 em Erechim e 1-0 para o Aimoré em São Leopoldo, acabou nos tirando a vaga para a Série A e o Aimoré acabou subindo na oportunidade. E depois, na continuidade aí do ano, a Série C, uma chave bastante difícil, onde os 4 clubes da nossa chave, Bragantino, Botafogo de Ribeirão, Cuiabá e o Operário de Ponta Grossa, foram os que subiram da Série C para a Série B. Então, o tamanho, a dificuldade que era a nossa chave no Campeonato Brasileiro, mas conseguimos manter o Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, e aí depois tivemos também a Copinha, né, chamada Copinha no segundo semestre, onde conseguimos dar a vaga para o Ipiranga na Copa do Brasil de 2019. Então, um ano bem proveitoso, um desafio muito grande, mas que nós conseguimos dar uma resposta positiva também. Deve ser uma baita escola, né? Porque tu ali pega times cascudos, né? Tu pega, bom, vamos lembrar que recentemente estava o Fluminense aí na Série C, outros grandes clubes que passaram há pouco tempo pela Série A também passam por ali. É meio que feito uma divisão do Brasil em 2, né? É a parte de baixo versus a parte de cima, mais ou menos assim, né? E as grandes equipes, ou pelo menos que têm sempre uma tradição de mais investimentos, estão aqui sempre onde jogam os nossos times gaúchos, né? Nós, acabou de dizer que daquele ano os 4 que subiram foram exatamente da tua chave. O Bragantino, hoje a gente vê o Bragantino subiu muito rápido, em 2018 já está na Série A do campeonato, né? Então, para ver a dificuldade, e hoje a gente sabe o investimento que é o Bragantino, né? Através de um patrocínio muito forte. E a gente sabe de uma realidade aí que nossos clubes do nosso interior gaúcho, eles sofrem, né? Um poder econômico não tão alto com esses times, principalmente do Rio, São Paulo, mas que enfrentamos e fizemos grandes jogos e de igual para igual contra essas equipes aí com potencial econômico muito maior. É uma experiência muito bacana, assim, a gente cresce muito como profissional tendo esses grandes jogos pela frente. Depois tu pegou o Grêmio Bagé, na divisão de acesso, o Grêmio Anápolis lá no Goiano, né? Pegando também 2 equipes de Série A do Campeonato Brasileiro, tá aí o Atlético Goiano meteu 3 no Flamengo, né? E o Goiás sempre também um time muito guerrido, né? Muito aguerrido. E esse convite para o Esporte Clube Novo Hamburgo. No momento que o Ben-Hur tinha chego e feito um belo trabalho lá, né? E muita gente tentou dizer, olha, calma, isso não tem nada a ver com o Márcio. Isso é uma atitude da direção, olhando para o todo, definindo um caminho. O Ben-Hur tinha feito ali algumas partidas, não conseguiu classificar lá na Copa do Brasil, mas fazendo uma recuperação, estava no segundo lugar nesse segundo turno do campeonato, né? Querendo ir para a semifinal, o que depois tu acabou levando o time. Como é que foi ocupar esse espaço e também ouvir assim, a torcida um pouco desconfiada com essa chegada, hein, Márcio? Rodrigo, como tu citou, assim, eu havia sido sondado no início do Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo, e aí acabou não havendo a contratação, fui comandar o Grêmio Anápolis no Campeonato Goiano da Série A
apoiando lá, e a gente vinha fazendo uma grande campanha lá, né? Quando saí do clube, estávamos em 5º lugar, retornei para o Rio Grande do Sul e aí teve a parada da pandemia, ou já tinha um acerto verbal também com a Avenida de Santa Cruz do Sul para a divisão de acesso, onde teve a retomada. E numa quinta-feira, quinta para sexta-feira, antes da retomada do Campeonato Gaúcho, eu tive um contato por parte da direção do Novo Hamburgo para assumir nessa reta final do campeonato aí, e que havia sido feita a troca de comando, e aí acabei aceitando, sabia que era um desafio bastante grande. O professor Benhur, trabalhei com ele em 2 oportunidades, é um amigo que eu tenho, respeito muito o trabalho dele, gosto muito dele, né? Mas aí havia sido feito por parte da direção a troca de comando, decidi assumir o desafio, sabia que era bem difícil e bem delicado, por essa longa parada, uma situação bem atípica, né, no nosso futebol aí, atletas mais de 4 meses parados, e a gente também não teria o retorno de alguns atletas que já estavam no grupo anteriormente. Então foi muito corrido através ali do nosso diretor, o Picha, o Diego Zig também, fizeram uma correria bastante grande para que a gente conseguisse preencher o espaço desses atletas que deixaram o clube por situações de ter convite de outras equipes. Conseguimos remontar o elenco ali juntamente com os atletas da base e conseguimos aí dar uma resposta muito positiva, uma reta final de Campeonato Gaúcho muito boa, onde todo mundo fez o seu trabalho de maneira muito bem feita e deixar o Novo Hamburgo aí bem colocado, né, tendo uma semifinal do campeonato com grandes jogos, principalmente os 2 últimos diante do Grêmio. E esse jogo da Arena do 4-3 aí nos deixou aquele gostinho de que poderíamos ter ido um pouco mais, né? Um detalhezinho nos minutos finais, mas foi um grande duelo, né? Foi um grande duelo, um grande jogo, reconhecido por todos aí que são ligados ao futebol e também, como profissional, nos abre muitas portas futuramente. Como é que é o nome disso, hein? Porque foi um jogo extra classe realmente, né? Quando o Novo Hamburgo começa perdendo de 2-0 muito rapidamente, as pessoas já... Nós estávamos aqui na transmissão ao vivo, todo mundo muito preocupado, puxa, e agora, né? Agora terminou, agora não terminou, dá? E as pessoas começaram a dizer, não, é possível, claro que dá, futebol dá. E deu, Márcio. Qual é o nome desse deu, hein? O que estava por trás do que a gente não enxerga? Muito trabalho acima de qualquer coisa, um ambiente muito sadio, muito fechado, unido, de todos que faziam parte do dia a dia, não só do Márcio Nunes, treinador, dos atletas, mas comissão técnica, direção, preciso exaltar e valorizar o esforço que a direção fez para nos colocar, nós tínhamos aquela situação de confinamento, e a direção fez um esforço muito grande para nos deixar bem alojado em um hotel, que também ajudou muito para a questão de descanso, de alimentação, e a compra da ideia dos atletas, né? Porque tudo aquilo que eu passei através de muita análise, muito vídeo do modelo de jogo, do jeito que eu gosto que as minhas equipes se comportem, e transferia em pouco tempo de treinamento, os atletas absorveram e entenderam muito bem isso. E a gente transformou isso para dentro de campo. E um fato que eu acho que é importante também a gente colocar, a imprensa, ela dava como a dupla Caju e a dupla Grenal, as semifinalistas. E no 0-0 a gente vibrou e comemorou muito lá em Lajeado, quando nós conseguimos o empate, juntamente com o resultado positivo do Esportivo contra o Juventude, em Caxias. E ali a gente se fechou e viu que poderia buscar algo mais, né, a partir dali. E a nossa preocupação do jogo da Arena, e aí a gente já tinha o resultado de Esportivo e Inter na tarde. O Esportivo tinha tomado uma goleada diante do Inter. E a gente sabe, todos nós conhecemos o poder que o Grêmio tem, principalmente jogando na Arena com seus titulares. É uma estratégia que o Grêmio tem, principalmente contra clubes menores, os 20 minutos iniciais, tentar definir a partida. E a gente trabalhou muito em cima disso, tentou se organizar, mas acabamos tomando o gol muito cedo,
mas em momento algum nos desorganizamos ou achávamos que não teria como buscar. Então, a gente Atitude primeiramente... de um grupo maduro, né? Maduro. A gente tinha no grupo jogadores com um histórico de equipes grandes, né, até pouco tempo também, e nos mantemos organizados dentro de campo, conseguimos aí buscar o empate, e aí a equipe no intervalo eu passei para eles, vamos jogar de maneira organizada, mas eu dou uma liberdade para vocês com a bola têm uma liberdade para jogar, vamos desfrutar desse momento aqui que a gente conquistou e a gente, com responsabilidade, tentar levar o Novo Hamburgo para uma final. E a equipe toda de parabéns, não só aqueles que iniciaram o jogo, mas os meninos da base que também tiveram fazer parte desse jogo tão importante, entraram bem, deram uma resposta muito positiva. Então, num contexto geral, foi muito bacana, nós todos ficamos muito felizes, também por esses meninos da categoria de base ter dado uma resposta, né? Então, o detalhezinho não nos colocou adiante na cobrança de pênalti, onde a gente poderia ter passado para a final, mas, num resumo de tudo isso, foi muito importante para o Novo Hamburgo e para nós profissionais do futebol. Mas fizeram o Grêmio trabalhar muito para fazer valer aquele resultado, né? Eles tiveram que fazer uma força, né? Então, o adversário mesmo reconheceu, né, a qualidade, o trabalho que foi feito por nós do Novo Hamburgo. E eu também não recordo, assim, Rodrigo, de uma equipe do interior ter ido lá dentro da arena e ter feito 3 gols no Grêmio, né? Não tem uma recordação. Tentei levantar isso e a gente vê que até mesmo, né, os clubes grandes, é difícil ir na arena e fazer 3 gols no Grêmio. E a gente conseguiu ser valente, ser forte, ser muito gigante. Novo Hamburgo colocou mais uma vez o seu nome na história do futebol, né? Sentiu o reconhecimento por parte da direção do teu trabalho, Márcio? Sim, a direção... Nesse momento, não existe um contrato vigente com o Noia, né? Não, até porque tem eleições no clube em outubro, mas mesmo na arena, após o jogo ali, o presidente Raul, o Picha, o Diego Zig, conversaram comigo querendo uma continuidade no trabalho, né, uma sequência para o Gauchão, os próprios torcedores também, bastante mensagem, bastante reconhecimento aí pelo trabalho feito. Então, vamos aguardar aí se vai ter continuidade da direção que está agora e a gente, quem sabe, retornar ao Novo Hamburgo. Para mim, será um prazer muito grande e quero que dá continuidade nesse trabalho, né? É um clube muito organizado, fui muito bem recebido, me surpreendi positivamente pela estrutura que o Novo Hamburgo tem e eu falava para os diretores, né? O Novo Hamburgo vejo que tem condições de jogar Série C ou Série B do Campeonato Brasileiro. Um clube muito bem estruturado. Conta para nós um pouquinho como fica, eu não sei se dá para falar em projetos, né? Porque evidentemente que a vida de um técnico de futebol, de quase todos eles, inclusive os técnicos de ponta do Campeonato Brasileiro, né, do nosso país, é uma grande montanha-russa. Mas dá para a gente falar de sonhos, de expectativas. Que sonhos e expectativas são essas? Que vontades são essas do técnico Márcio Nunes? Eu, principalmente agora, após esse grande trabalho que a gente fez no Novo Hamburgo aí, muitas sondagens aconteceram, né? O telefone está tocando. A gente recebe algumas sondagens, né? E parabéns. Até outro dia, eu participando de uma live com o Eduardo Pires, e entrou na live ali dando os parabéns pelo trabalho o Kleber Xavier, que é o auxiliar do Tite, né? Então, no momento ali, fiquei muito agradecido por ter esse reconhecimento de um profissional da altura do Kleber Xavier, né? Que é um auxiliar técnico da seleção brasileira. E sondagens de outros clubes aí do Brasil afora. Então, isso é importante para a gente, né? Agradeço muito ao Novo Hamburgo por ter me aberto as portas para essa oportunidade e sonhar buscar voos maiores, né? Todo profissional busca crescer na sua carreira, comigo não é diferente, e venho aí ano a ano buscando pôr em prática o meu trabalho e abrindo mercado, abrindo portas para competições maiores. Tu é um cara muito jovem, né? 39 anos, né? Completa agora em setembro seus 40 anos. Futebol vai fazer parte da tua vida por muito tempo, Márcio. Com certeza. É uma coisa que eu respiro, né? Faz parte desde a minha infância, como a gente conversou anteriormente no início do programa, e
até às vezes, dentro desse papo bacana que a gente está tendo aqui, eu vou até externar uma situação. Eu brinco com a minha comissão técnica, às vezes eu sou muito chato, acordo muito cedo, e acordo já ligado, pensando em futebol, já começo a chamar os integrantes da comissão técnica, se a gente já preparou o material A, o material B, o material C, já está tudo pronto, já está tudo organizado, então eu já começo a ficar xaropeando desde cedinho, né? Futebol 24 horas aí. Adorei conversar contigo, Márcio Santos. Márcio Ricardo Fortes Nunes. Não sei daqui eu tirei o Santos. Márcio Ricardo Fortes Nunes, técnico, treinador de futebol, com uma passagem maravilhosa pelo nosso Esporte Clube Novo Hamburgo. Obrigado, querido. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer estar conversando contigo, participar do programa, muito bacana e sempre à disposição. Muito bem, hoje numa conversa de peso com esse nosso treinador de futebol, esperando aqui, né, os desdobramentos do que vai acontecer com o futebol gaúcho, brasileiro, a partir do momento que a gente ainda está vivendo essa pandemia, mais a mudança, talvez mudança dos quadros do nosso Esporte Clube Novo Hamburgo. Márcio Ricardo Fortes Nunes, Márcio Nunes. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.